bancada. Já já a gente abre as principais notícias, enquanto Jorge Luana dos Santos Nery abre o roteiro aí. Não, tá abertíssimo. Tá abertíssimo. Então vamos às principais manchetes do dia de hoje. O vereador denuncia que tomógrafo do Varela Santiago está pouco utilizado por lentidão na regulação. Secretaria de Saúde do Estado nega e diz que cerca de 60 pacientes estão regulados, aguardando serem chamados para fazer procedimento. Presidente da Câmara, Hugo Mota, anuncia acordo para fim da greve de fome de Glauber Braga, ameaçado de cassação. Inclusive já saiu, ele janta hoje, já está confirmado e tem imagem dele saindo da Câmara. E vai ser a senhora janta, né? Acredito que sim. Tem que ir com Prefeito calma. Paulinho Freire propõe atualização da lei das PPPs e quer ampliar setores para atrair investimentos em Natal. Carro com prefeita de Parnamirim atropela mãe e filho na BR-304 e bebê morre no hospital. Polícia faz operação contra grupo suspeito de incentivar crimes em lives na internet no interior do estado. E hoje aqui no Repórter 98 teremos uma entrevista ao vivo com o vereador Léo Souza, do Republicanos, e com a vereadora Samanda Alves, do Partido dos Trabalhadores, na pauta polêmica envolvendo o uso do tomógrafo do Hospital Varela Santiago. Por sinal, os dois vereadores já se encontram aqui. Quer perguntar algo para os vereadores? youtube.com/98FM Natal, entra no nosso canal, deixa lá o joinha, acabei de fazer isso agora, e aproveita a viagem, se inscreva em nosso canal e curta aí os conteúdos de qualidade e sempre sinalizados para você quando tivermos renovação. E também tem perguntas aí pelo WhatsApp, né, Jean? Isso mesmo. Perguntas? Vamos lá. Isso mesmo, Felipe. Boa noite para você, para a turma da bancada, para o ouvinte aqui no Repórter 98, é o 981419898. Mensagens em áudio no máximo até 30 segundos, 981419898. Certo, Filinto? Certíssimo, Jean Energia Fernandes. Agora sim, boa noite para todos os amigos da bancada. Boa noite, Felinto. Boa noite, Tiago. Boa noite aos vereadores Samanda e Léo Souza. Uma boa noite especial a você, ouvinte do Repórter 98. Boa noite, Jorge Nery, Felinto Filho. Boa noite aos vereadores, também aqui presentes, Samanda Alves, Léo Souza. Boa noite a você, amigo ouvinte do Repórter 98. Um abraço, Jean Fernandes, no comando da mesa. Registrar a presença ilustre aqui de Marília Rocha. Sim, você que é a assessoria de resposta do vereador Léo, pelo amor de Deus. Muito mais que assessoria. Tá melhorando as companhias, viu, Léo? Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos aqui da 98. Boa noite, colega Samanda. Boa noite, quem está em casa aqui acompanhando a gente. Obrigado pelo convite. Vamos lá, debate importantíssimo. Boa noite, vereadora. Boa noite, Felinto. Boa noite. A gente está aqui no microfone a todos um pouquinho mais. que nos escutam, né, através dessa importante emissora de rádio aqui do nosso município, do nosso estado, né, o Câncer. Isso, é. Quero também boa noite. Interestadual, viu, Samanda? Interestadual, olha só. Por favor. Intermunicipal e interestadual. Eu também dou meu boa noite ao meu colega de bancada, Léo Souza. Vamos lá, e para a gente contextualizar tudo isso e abrir já o programa com esse debate que desde ontem vem tomando conta da pauta prioritária da cidade, vamos fazer uma matéria com Andréa Freitas, onde o vereador Léo Souza denuncia a subutilização do tomógrafo do Varela Santiago e CESAP rebate informações. Vamos lá, por favor, matéria com Andréa Freitas. A realização de tomografias no Hospital Infantil Varela Santiago virou pivô de uma nova polêmica envolvendo vereadores na Câmara Municipal de Natal. Nos últimos dias, o vereador Léo Souza, do Republicanos, passou a denunciar que o tomógrafo da unidade está sendo pouco utilizado. O motivo? A demora da Secretaria de Saúde em fazer a regulação dos pacientes. O tomógrafo pertence ao Hospital Varela Santiago, mas pacientes são atendidos no local por conta de um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com Léo Souza, a Secretaria não está enviando pacientes para o hospital. Você, mãe, que está suplicando que o governo regule para você ter acesso a um exame de tomografia. Pois é, o governo do estado tem um convênio com o tomógrafo do Varela Santiago, que tem essa capacidade aí de atender de 8 a 10 pessoas por hora. E pasmem, esse tomógrafo só atende 3 pessoas por dia. A denúncia de Léo Souza foi rebatida pela vereadora Samanda Alves, do PT. Em pronunciamento também na Câmara Municipal, a vereadora afirma que consultou a Secretaria de Saúde e foi informada de que pacientes estão sendo regulados, mas o hospital é que não tem capacidade de atender mais pacientes do que o fluxo atual. E eu gostaria ainda, senhor presidente, de lamentar a não presença do vereador Léo Souza, que ontem fez uma crítica forte aqui à Secretaria de Saúde do Estado,
dizendo que as tomografias não eram realizadas no Varela Santiago, no hospital, porque não tinha servidor para regulação. E aí eu o convidei para ir para a reunião, para obter as informações reais e trazer para esta casa informações com responsabilidade. E o que acontece é que o Hospital Varela Santiago não tem mais nem espaço para atender pacientes esse mês e já tem 60 pacientes autorizados. Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que não há demora na regulação de pacientes para realização de tomografias no Varela Santiago. Segundo a Secretaria, no início da manhã desta quinta-feira, por exemplo, havia 60 pacientes regulados, isto é, prontos para fazer o exame, só aguardando serem chamados pelo hospital. A pasta informou ainda que de 1º de janeiro a 15 de abril deste ano, 348 tomografias foram realizadas no hospital dentro do convênio existente. A Secretaria enfatizou ainda que o processo de regulação é automático e que pacientes na fila de espera só são encaminhados se o hospital abre vagas e aceita fazer o procedimento. Ou seja, o número de procedimentos depende da capacidade de atendimento do hospital. Procurado, o Varela Santiago informou que só apresentará dados sobre suas tomografias na próxima terça-feira, quando está previsto um debate sobre o tema em reunião da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Natal. O diretor da unidade, Paulo Xavier, afirmou que o hospital consegue fazer 15 tomografias por dia útil, mas não explicou por que o hospital fez menos procedimentos que a capacidade até agora em 2025. Andréa Freitas para o Grupo Dial Natal. Obrigado, André, pela sua matéria, e eu peço desculpa pelo bug de ter entrado só o áudio, não ter entrado o vídeo da matéria, mas o conteúdo principal está bem explicado e bem didaticamente de fácil compreensão para todos. Então, estamos colocando aqui todos os ângulos desde da Celeuma e no plenário da Câmara Municipal. Eu começo perguntando ao vereador Léo Souza. O vereador reitera essa questão desse subaproveitamento da capacidade de atendimento e agendamento por parte do Varela Santiago? Boa noite de novo, Felito. Boa noite quem está em casa. Eu, antes de colocar isso, eu vou aproveitar a oportunidade que eu não tive, por exemplo, no plenário da Câmara, no parlamento, de falar, para contar um pouco dessa relação com o Varela. Eu sou do Varela, não é de agora, não é de um mandato. Inclusive já viralizei outras vezes reivindicando coisas do Varela, de uma relação muito estreita que eu tenho com o Dr. Paulo, com o Dr. Paulo Xavier, que é diretor, Regis, que é o superintendente, e com os funcionários ali. Eu conheço, hoje sexta-feira, quando a gente esteve lá, Ciro até brincou comigo que eu saí guiando, mostrando a ele o hospital, de tão íntimo que eu tô ali, de todas as fases. Nessa última sexta-feira que eu tive no Varela, eu fui por um motivo muito especial. O Varela vai ser ampliado, vai praticamente dobrar. A ousadia de Dr. Paulo Xavier vai reerguer lá 20 novos leitos, que, segundo ele, eu acredito muito, vai permitir que as crianças se recuperem mais rápido, porque vão ser apartamentos que vai poder receber a família toda. Um trabalho belíssimo que envolve uma força coletiva de muita gente, inclusive o apoio do judiciário. E quando eu estive lá, a gente falando sobre esses desafios, o Varela me passou esses dados. Eu tenho todo respeito, prezo, e para mim é inquestionável a fala do Varela. Eu acho que há uma falha, eu tenho certeza que há uma falha. Nós temos lá, de fato, um equipamento de última geração, que inclusive já supriu a necessidade do Estado em outros momentos, quando, por exemplo, o tomógrafo do Valfredo quebrou, era o Varela que socorria. Então, isso é inquestionável. Agora, é um desafio, para quem não conhece o Varela, está aproveitando essa polêmica toda para conhecer. Hoje, o Hospital Filantrópico, que tem 107 anos, ele tem o desafio de arrecadar dinheiro. E esse dinheiro vem de várias fontes, inclusive desses convênios que o Varela tem, por exemplo, com o governo do Estado, Léo, que faz essa regulação. Aí, só lhe interromper rapidinho, o senhor foi informado lá de que, portanto, o tomógrafo está subutilizado, e é uma realidade, porque os dados da própria CESAP mostram que foram 348 tomografias. Se a gente for considerar que tivemos 73 dias úteis no ano, a média de 4 tomografias por dia. Então, me parece que o Varela declarou até com capacidade de 15. E segundo Paulo Xavier, a capacidade seria de 15, né? Ele explicou por que estão sendo feitas menos tomografias do que o que seria a capacidade, porque no que diz respeito à regulação, segundo a CESAP, a regulação só é feita quando o próprio hospital diz, pode mandar para cá. Rebolo, quando eu cheguei lá, a gente chegou nesse assunto do tomógrafo, porque o hospital estava justamente naquele momento ligando para tentar uma regulação.
E o que a gente ouviu da funcionária, da servidora, que não tem culpa, que precisava de um médico responsável para que pudesse regular. E aí eu disse, cara, não pode, são crianças. E aí começou a minha indignação. Eu sou pai, Felito. Eu tenho 2 em casa. E eu sei a dificuldade que é. Hoje a saúde não está fácil para ninguém, em todas as esferas. Eu entendo a dificuldade que tem, por exemplo, no governo do estado, de cumprir os seus reparos. Eu entendo. E eu entendo também, mas o meu apelo, inclusive, foi isso. Se há essa dificuldade de fazer repasse, se há um limite, se há um acordo, eu não sei o que é que rege o contrato entre o governo e o Varela. Pode ser que tenha um limite. Mas você falar de fila de paciente à espera desse exame? Tem fila. E quantos pacientes? Não sei. Isso eu não consigo lhe precisar, Georgia, eu não tenho esse dado aqui. Mas existe uma fila. E aí, o que eu coloquei na Câmara, e eu coloco agora aqui de novo, eu reitero, é que se há uma fila, que se há uma dificuldade de pagar, faça pendurado, faça para pagar depois. Desafogue a maior agonia que é a necessidade do exame. Filho, então eu me coloco no lugar desses pais. Um pai, quando tá com um filho... cara, falta chão. Não, falta chão, não tem. A gente tá passando por algo muito íntimo na nossa família que não cabe aqui, mas eu digo porque a impessoalidade é fria. Não tem. Você precisa do exame, você precisa naquela hora. Um diagnóstico, ele pode mudar um tratamento. Antecipação de um diagnóstico. Sim. Então, aí imagine o esforço que foi, porque eu não lembro quando foi a conquista desse tomógrafo. O esforço que foi de todo mundo. Quantas vezes a gente teve aqui nessa rádio para falar, para juntar dinheiro, para poder comprar esse tomógrafo. Para reformar a sala do tomógrafo foi outra luta, com as meninas de Reformar. Então, e hoje a gente vê lá um equipamento que está subutilizado. E quando na Câmara se coloca, está faltando com a verdade, e aí eu coloco, eu de fato me alterei mesmo na Câmara, porque quando diz que está faltando com a verdade, não é o vereador Léo Souza. Eu sou o cara que estou passando a informação. Quem está faltando com a verdade, então, é Dr. Paulo Xavier, é Regis. Isso é inadmissível, porque a credibilidade que essa instituição construiu ao longo do tempo, ela é inquestionável. Isso, para mim, é acima de qualquer coisa. Vereadora Samanda, boa noite novamente, seja bem-vinda ao Repórter 98. E aí eu passo a bola agora para a vereadora, de ontem para hoje, eu revendo algumas informações, alguma modificação no status que a senhora declarou ontem na Câmara Municipal em relação a essa questão do Varela Santiago? Felinto, a diferença que tem é que mais 15 pacientes foram atendidos, tomografia, no Hospital Varela Santiago de terça para quarta. Terça-feira, quando eu dei informação, quando eu trouxe a informação, tinha 66 pacientes regulados. Porque é o seguinte, o Estado foi um grande ganho no governo da professora Fátima Bezerra, e veio da Covid, que é o Regula RN, um sistema. Quem não lembra que na Covid era aquele aperreio por leitos, né? E aí foi criado esse sistema em diálogo com o Ministério Público, que acompanha, o Ministério Público acompanha esse sistema, que inclusive ele quem não é da área, quem não trabalha lá na regulação, você e eu podemos acompanhar, sim, né, a evolução público, dos pacientes, né? É público, né? Várias informações. E eram 66 pessoas, inclusive um sistema desenvolvido aqui na UFRN, pelo LAIS, né? Isso. Eram 66 pacientes que estavam regulados quer dizer, já com tudo ok, habilitados para serem atendidos, né, no perfil do Varela Santiago. E ontem eram 51, ou seja, 15 pacientes foram atendidos. Por quê? Porque, como o Tiago colocou aqui, o jornalista Tiago Rebolo, esse sistema ele fica lá com a fila de espera e fica procurando onde tem agenda, né? Então, isso quer dizer que o Hospital Varela Santiago abriu 15 espaços de tomografia e essas tomografias foram feitas, né? Então, para poder estar regulado, está regulado. O que o vereador colocou lá, né? E aí eu prezo muito pela verdade, né? A gente que vem do mandato, a minha chegada até o mandato é numa trajetória diferente da do vereador, que foi através da comunicação. A nossa, né, foi em outro perfil, não estou aqui desconhecendo a importância de um ou de outro, mas foi em outro perfil, inclusive pela nossa luta por justiça social, né? Então eu jamais iria brincar com um tema desse. Quando o vereador anunciou o problema, eu liguei para a CESAP porque eu fiquei preocupada. Lá em casa eu tenho plano de saúde, mas minha mãe não tem, meu pai não tem, minha irmã, meu sobrinho, ninguém tem plano de saúde. Eu sou filha meu pai ficou 15 dias internado depois de um AVC no Tarcísio Maia, em Mossoró, dividindo um vão com 15 pacientes e 15 acompanhantes e um banheiro há 3 anos, né? Então, eu sei qual é a dor, né? Como diz o povo da Zeca Pagodinho, sou dona da dor, sabe onde dói, a gente sabe disso. E então eu corri para ligar para a CESAP para saber qual era o problema, não era para desmentir, não era para fazer enfrentamentos, né? Me deram a informação e naquele momento eu fiz inclusive um convite, né? Quero deixar claro essa discussão aqui, eu fiz um convite porque nós tínhamos uma reunião agendada há 15 dias com a Comissão de Saúde, lá com o secretário estadual de saúde,
Então a pauta era outra. A pauta era a dívida do município com o Estado, né? Eu não faço parte da comissão e participei. Tinha outro vereador que não fazia parte da comissão que participou. Quando acabou a sessão, o vereador Léo perguntou o horário e o local. Inclusive cheguei lá, coloquei o nome na lista de presença, porque eu achava que os participantes achavam que ele ia. A pauta não era essa, mas, por exemplo, entrou a pauta da regulação na reunião. Né? Porque qualquer dúvida que você tivesse ali, você podia tirar com o secretário. Eu fiz o convite. Então, como o vereador não pôde ir, no outro dia eu trouxe a informação. Então, o que mudou? O que mudou é que a fila está andando, porque o hospital abriu a agenda, né? E o que não foi legal, assim, a questão do compromisso com a verdade dos fatos, né? Que a gente precisa ter. O que foi propagado depois da sessão da plenária de ontem, da sessão da Câmara? Foi que eu tinha chamado Varela Santiago de mentiroso. Eu nem pronunciei o nome Varela Santiago. Tenho muito respeito ao hospital, ao serviço que ele presta de excelência aqui, às crianças, né, principalmente do nosso município, do nosso estado, até para fora do Rio Grande do Norte, né, que é um hospital porta aberta, né? Então, assim, isso foi propagado em blogs, em vários veículos de comunicação, sem eu sequer saber, eu não sabia nem de onde tinha vindo a informação, né, que tinha vindo do Varela Santiago, de quem que tinha vindo. Então, isso também faz parte do estabelecimento da verdade, né? Primeira informação, entender como funciona o sistema, porque, Felin, deixa eu te dizer, eu estive na maternidade Araquém, tem 3 semanas, com a comissão de mulheres da Câmara, né? A situação lá é de cortar o coração, para a gente mulheres, para as mulheres principalmente. A metade dos leitos foram cancelados quando foi feita aquela mudança. O que eu fiz quando eu cheguei na Câmara? Eu não fui fazer estardalhaço, não. A informação que eu tive lá, inclusive problema de RH, de acessibilidade, de estrutura, eu saí dali e eu disse, meu Deus, como é que uma mulher se sente, ela já vem para cá apreensiva para ter o seu bebê, não tem espaço quando tem nessa situação. Quando eu cheguei aí a diretora técnica nos deu um dado lá, que para esse novo hospital tem 80 leitos no projeto inicial que estavam separados para atender as mulheres. O que eu fiz? Fiz um requerimento solicitando à prefeitura o projeto inicial para a gente acompanhar e garantir que esses leitos sejam garantidos para as mulheres. Eu não fui fazer estardalhaço, eu não fui fazer... fui checar as informações. Eu fui para um CEMEI ontem, visitei um CEMEI em Igapó. Encontrei um CEMEI funcionando. Vereadora, me permita só lhe interromper e fazer uma pergunta no seguinte sentido. A CESAP também disse pra gente hoje, né, que tem cerca de 60 pacientes regulados. Essa fila é muito dinâmica, né? Entra paciente, sai paciente toda hora. E aí a CESAP hoje divulgou que 348 tomografias foram realizadas nos 73 dias úteis de 2025. O Varela Santiago foi procurado, né, disse que só vai apresentar os dados na terça-feira, então a gente só tem os dados da CESAP. Se a gente for considerar as 348 tomografias, dá uma média de 4 por dia, né? Me parece um número baixo. Isso não caracterizaria uma subutilização de fato? Mas calma, eu queria só perguntar o seguinte para a vereadora. A senhora esteve no Varela hoje mais cedo. Isso. E o que a equipe da direção do Varela relatou para a senhora em relação à utilização do tomógrafo? Porque me parece que tá tendo um problema aí que o hospital não está conseguindo atender a demanda que chega, porque a regulação ela é uma via de mão dupla, né? A regulação, o paciente só vai quando o hospital diz que pode receber. Lá foi dito qual seria a causa para essa subutilização que me parece clara? Os dados não foram apresentados, né, assim, de forma muito direta, mas eu percebi que tem um problema na regulação de comunicação, talvez de fluxo. O que eu fiz, inclusive, né? Imediatamente liguei para o secretário Alexandre Mota, que hoje já ligou para o Dr. Paulo. O Dr. Paulo disse que a partir de agora estão autorizados 15 tomografias diariamente no Varela Santiago, em parceria com o governo do estado, né? Ou seja, vai abrir a agenda para 15 diariamente, né? E eu acho já que estava aberto? São palavras hoje de uma discussão, de uma conversa que foi feita, cordial, entre o secretário, eu liguei para ele antes de vir para cá, ele fez essa conversa. Vereadora, apresentado eu te lhe dar os parabéns por ter ido... Só para concluir, por favor. rapidinho, só para o raciocínio não perder, né? Eu acho que vale aqui a gente olhar para frente, né? O que eu fiz? Eu fiz a prestação de serviço para a sociedade sair... Quem está apresentando tomografia não quer saber quem vai pagar, se é o governo, se é o hospital. Mas eu quero voltar aqui num ponto do seguinte, primeiro parabenizar os dois vereadores, cada um a seu modo, eu acho que estão prestando um serviço no sentido da gente resolver o problema, que é uma coisa, e o problema é resolvido porque ele gera um incômodo a partir da denúncia, que de fato, na minha leitura, a ser comprovado efetivamente com o relatório do Varela Santiago na terça-feira, mas na minha leitura, na hora que ele coloca que tem capacidade de realizar até 15 exames por dia útil, até então, até o momento, havia sim uma situação de subdimensionamento da utilização da capacidade instalada. Mas tem que ver qual é a razão dessa e aí entender qual é a razão disso. E assim, o movimento de Samanda
foi muito válido dela ter ido hoje lá no Varela, foi pela primeira vez conhecer, com certeza foi impactada como eu fui, como sou todas as vezes que estou lá. Mas quando a vereadora vai para a bancada e diz, queria lamentar o vereador e estou aqui para repor a verdade é chamar, onde não tem a verdade, está a mentira. E pelo relatório da CESAP, pelas falas de Dr. Paulo Xavier, e por tudo que foi dito, eu não faltei com a verdade. Mas, vereador, o senhor atribuiu a subutilização a um problema na regulação. Exato. Não é isso? Não, Tiago, a regulação, a falta de servidor na regulação, não, e porque Samanda, o Estado queria economizar. A pergunta foi para mim. Eu disse que, inclusive eu disse, eu não posso afirmar que o Estado quer economizar. Eu desconfio se há um tomógrafo com capacidade de 8 a 10 exames, que pode fazer até 15 num dia, e se isso só está indo 3, uma média de 3, que esse foi o dado que eu recebi, está comprovado, eu acredito que o repasse não está, seja o problema do repasse. Se for dinheiro, eu coloco a sugestão, faça fiado, pendure aí, pague depois, mas não deixe quem está esperando ficar esperando. E essa informação, ela continua valendo, ela continua na mesa e os dados comprovam. E assim, sabe, Filinto, eu acredito muito da gente resolver problemas. Cada um ao seu meio. A vereadora falou do que me traz aqui. Eu sou um cara que eu não fui buscar atalho. Em 2020 eu tentei ser vereador aqui em Natal, tentei servir. Fui o 9º mais votado, não fui eleito, voltei para o meu lugar, para a minha vida, fui trabalhar, estudar, ralar, tentei de novo, consegui, estou vereador até o final do mandato e vou concluir o mandato. E quero honrar o meu mandato, eu tenho muita responsabilidade. E na Câmara os 29 são tudo iguais. Cada um com sua prerrogativa. Exato, e assim, eu estou aproveitando as conexões que a gente tem para resolver problema. Aliás, a sociedade espera esse tipo de conexão e atuação. A gente tem uma responsabilidade que é com a nossa fala. Né? Assim, a gente não pode jogar com narrativas. O vereador chegou a dizer que poderia fazer de 8, e falou isso no plenário, falou depois em gravação, nas suas redes sociais, de 8 a 10 tomografias por hora. E eu não inventei esse dado. Eu não inventei. Imagine, eu já fiz tomografia. A gente sabe quanto tempo um adulto leva para fazer a tomografia. Imagina uma criança. Imagina um único aparelho fazer 8 a 10 tomografias por hora. Eu sei que mas assim, a responsabilidade do que a gente fala, a gente tá mexendo com saúde, mexe com a emoção das pessoas. Samanda, então, eu fui questionar o hospital e ele falou, ele reconfirmou que faz de 8 a 10 por hora. Eu disse, Regis, tem certeza do equipamento? A capacidade do equipamento mas é não essa. É a fala que é feita. E assim, e não é narrativa. Responsabilidade não é narrativa, Samanda. Samanda, como é que eu vou explicar para uma mãe que precisa que isso é uma narrativa? Pelo amor de Deus, vereadora. É a sua responsabilidade na fala. Mas eu fui responsável. Quando eu saí da maternidade, eu não fui dizer que ali as mães não tivessem cuidado, que não fossem para ali, que não tinha ambiente saudável, que tinha risco de pegar infecção. Enfim, eu não fui... Não é nesse sentido. A gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que procurar resolver os problemas. Por exemplo, a questão... um dia antes, na terça-feira, eu fiz uma fala, eu soube que a prefeitura no dia seguinte ia começar a fazer um teste no veículo movido a energia elétrica. Um ônibus movido a energia elétrica. Porque a Potigás esteve em uma reunião também e indicando a utilização, um teste também com veículo movido a gás natural. E eu faço parte da comissão de transportes, eu estudei aquele relatório que o TCE indicou, né? Passei uma madrugada estudando para no outro dia chegar no plenário e fazer uma fala no sentido, e eu coloquei, né, da importância que foi um dos pontos que o TCE apontou como recomendação, tá? Imediatamente o vereador veio discordar de mim e eu ouvi atentamente. O problema é que ali a gente precisa ter respeito, né? Aceitar que a gente fala uma coisa e vem um contraditório também. Eu concordo, né? Só que quando você disse que faltou a verdade, você estabeleceu, você passou o limite do respeito quando você disse que faltou a verdade. O que eu falei está dito. Licença, vereadora. Não, é porque eu estou com a fala. Faltou a verdade, né? E eu trouxe os dados verdadeiros. Os dados comprovam a minha fala. E o que comprova a minha também. Não. Que tinha lá os pacientes regulados. Permita só uma intervenção aqui, vereadora. Eu entendo que o ponto nevrálgico aqui é se há subutilização ou não do uso da máquina. Comprovadamente sim. Qual foi a minha ação, Felipe? Só concluir. Só uma intervenção rápida. A subutilização, ela me parece clara. Claro, e caracterizada. São 340. Mas eu não vi ninguém contestar esse dado. O problema, o ponto central aqui é
qual é a causa da subutilização. O vereador colocou com as informações que recebeu do Varela que a causa estaria na regulação. Pelas informações da CESAP, o problema está no hospital não receber os pacientes. E aí a gente precisa entender agora com o Varela, e é uma pena que o Varela não tenha se pronunciado, por que o Varela só recebeu 348 pacientes e não mais. E aí um outro ponto eu queria perguntar tanto para Léo quanto para Samanda, porque vocês conversaram com os diretores do hospital. Nesse momento, hoje, mais cedo tem 55, depois foi para 61, tem cerca de 60 pacientes regulados, ou seja, prontos para fazer o exame. Esses pacientes não foram acionados. Até agora, ligando. Olha, você vai terça, você vai quarta, você vai quinta. Agendando efetivamente ali porque o funil a regulação, ela está vencida essa etapa. Então, já tem vaga. Falta agora agendar. Então, me parece que esses pacientes, eles estão por aí. E aí a vereadora colocou a necessidade de estabelecimento de um fluxo. Eu pergunto tanto para Léo quanto para a senhora se vocês também tiveram informações sobre isso, né? Uma vez a regulação feita, o paciente de fato fazer a tomografia. Foi uma sugestão que eu fiz hoje, inclusive eu conversei com a secretária adjunta, com o secretário titular, com a coordenadora da regulação, que houvesse esse entendimento do fluxo, né? Outro dia eu conversei com a diretora da unidade que trabalha com as crianças que têm deficiência, né? E ela relatando a dificuldade quando chega a cadeira de roda, que é de entrar em contato com o paciente, né? Liga, ele já comprou, não consegue encontrar, enfim. Porque às vezes demora tanto tempo, né? Isso, que acaba que nem precisa mais. Então, assim, eu acho que a gente olhar para frente. Eu fui correr atrás de resolver a situação, né? Tá aí, o secretário esteve hoje, conversou com o Dr. Paulo por telefone e vão sentar a próxima semana. A gente incentivar que haja essa reunião para poder distribuir, construir um fluxo, né? E é assim que a gente tem que resolver os problemas que a gente encontra na nossa cidade. Não, de novo, eu parabenizo a ação, cada um sob o seu espectro político e o olhar da coisa. Eu acho que houve uma pré-estabilidade de serviço para a sociedade, mas eu quero provocar um pouco. Eu acho que tão importante quanto a resolução dos problemas é que o parlamento consiga dialogar ou debater preservando as relações e a percepção institucional, né? E aí, só um minutinho, Léo. E aí eu pergunto à vereadora o seguinte: hoje, vendo e diante disso, invertendo os papéis, vamos supor que a vereadora tivesse ido ao Varela Santiago e o Varela Santiago tivesse dito que estava com os tomógrafos subaproveitados e que havia um represamento nos exames. Como seria o pronunciamento da vereadora na Câmara? Estou falando aqui a nível de pensando para o futuro, como tentando dar uma contribuição de melhor relacionamento e azeitamento, porque no final das contas o interesse é comum a todos, que a sociedade se beneficie dos movimentos do mandato. Você vê que de ontem para hoje a senhora mesmo já tem um registro aqui de 15 tomografias reguladas, quer dizer, numa média acima executadas. Que foi exatamente a média que do hospital disse que poderia atender. E o diálogo daqui para frente para continuar cada dia aqui. Isso, comprovando que a informação estava correta. Eu não vou fazer aqui disputa de quem estava. Não, mas a fala está comigo, vereadora. Não, ele me fez a pergunta aqui. Isso ele não respondeu. A pergunta, a resposta, eu faria o que eu fiz. Eu faria o que eu fiz a semana passada quando eu procurei o secretário de esportes, o Hermes, para resolver uma questão. Quando eu procurei semana passada o secretário Aldo para ver a questão do contrato da agricultura familiar, das compras para merenda escolar, né? É assim que a gente faz. Antes de ir para a tribuna, a gente minimamente procura checar aquela informação quando tem espaço para o diálogo. Sempre que tiver espaço para diálogo, eu sou vereadora de oposição, estou na oposição, mas eu busco, e todos na gestão municipal, na Câmara Municipal, sabem que a gente tem uma disposição enorme para o diálogo, para resolver, inclusive para melhorar a vida do Mas assim, sobre essa expressão, faltou com a verdade, ela foi apropriada, vereadora? Olha, tem o calor do debate, né? Mas o que eu coloquei, porque eu tenho cuidado. Eu tenho cuidado do que eu coloco ali na tribuna. Então, o vereador trouxe dados que não eram dados verdadeiros. A gente acabou de comprovar dados que não eram dados verdadeiros. Né? Licença, Filinto. Pelo meu modo de construir uma narrativa, de ir atrás de checar os fatos. Porque tem muitas versões. Ele levou uma versão do hospital, né? Mas é uma versão que a gente precisa procurar. Eu recebo denúncias todos os dias. Denúncias anônimas por e-mail, pelo WhatsApp, mas eu vou checar. A gente tem que ter responsabilidade com o cargo que a gente ocupa, né? Ele está ali na tribuna, inclusive. Vereadora, deixa eu só devolver a palavra para Léo, por favor. E aí, assim, Filinto, se acontecesse isso, eu faria tudo de novo. Talvez eu fazia mais barulho, porque o que está em jogo aqui, diferente do que a vereadora está dizendo, não é narrativa. São crianças que estão precisando de exame. Isso, para mim, está acima de qualquer coisa. Há um ano, e aí eu volto um pouco no tempo, eu nem era vereador. E eu viralizei com um vídeo cobrando o repasse do governo do estado.
que só se pronunciou, só foi falar depois que eu, que sou um vereador desse tamanho, na rede social, tava fazendo barulho e foi lá para pagar. A questão é e virou, aí calma. É a necessidade de viralizar. Viralizar para poder chamar atenção. Se não tivesse viralizado, você não teria ido lá. Você nunca foi no Varela, Samanda. Você nunca foi no Varela. Você nem foi lá, você foi primeiro na CESAP. Você cita aqui os lugares que você nunca foi, que eu já fui. Tem vários, eu tô falando do hospital. Você tá interrompendo minha fala, deixa eu só concluir. Claro. E aí, uma questão como essa do Varela, que ninguém tocou na ferida. É algo que tem que sacudir mesmo. Isso aqui não está em questão. O trabalho do Varela é centenário. Ele está acima de posição partidária. Instituição respeitada. Exato. Quando o Robson era governador, a briga também era. Quando o Rosalba foi governadora, também tinha questionamentos e eu também estava lá. Isso aqui, o que está em jogo, não é narrativa, gente. Não é. Narrativa são outras coisas. Aqui o que está em jogo é resolver problema. E vai ser resolvido. Nós questionamos a vereadora Samanda se ela considera, né, se a fala foi inapropriada, no sentido de dizer que o senhor faltou com a verdade. Aí eu pergunto ao senhor também, se o senhor considera que foi adequado a insinuação que o senhor fez de que o governo, e o senhor estou inclusive exatamente a governadora estaria não regulando pacientes para economizar o dinheiro no repasse. Não seria também uma acusação bastante grave, né, que deveria vir acompanhada de um amplo debate, ouvindo a Secretaria de Saúde, ouvindo a direção do hospital, que inclusive nem se pronunciou oficialmente, antes de o senhor ir para a tribuna fazer uma colocação tão dura assim? Eu faço a autocrítica. Talvez eu pudesse ter corrigido e ter me colocado melhor, e eu tô aqui na situação de aprender mesmo. Tá tudo certo. Eu peço desculpa, inclusive, se foi. Mas, por outro lado, não relativizando o meu erro, se eu não tivesse feito e se não tivesse polemizado, esse assunto hoje não estava em pauta aqui nessa mesa. Se lá atrás eu não tivesse feito esse vídeo, talvez a gente não tivesse a solução. Porque isso é um problema. Esse problema ele está em jogo, não é só agora não. Esse problema, essa relação tortuosa, enfim, para não usar outro termo, entre repasses e Varela Santiago, isso está ao longo do tempo. E uma coisa que não pode ser questionada, e é isso que me faz estar na briga, é a credibilidade do Varela. Mas o senhor atesta, e a vereadora também, que a regulação porque o senhor coloca de uma maneira como se assim, o Estado mandasse o paciente para o Varela, e aí o Estado estaria segurando o encaminhamento desses pacientes. Porque foi esse dado que eu recebi. Perfeito. Quando a regulação, e nós vimos isso na pandemia, a regulação ela é uma via de mão dupla, né? Isso. O Estado manda e a regulação só é concretizada se o hospital aceita. Então, se só foram 348 tomografias, é porque o Varela só disse que podia fazer 348, não? Tiago, não, foi o seguinte. Possibilidade, né? Não, isso é como é para ser a regulação. Exato. Eu não falo em nome do Varela, certo? Perfeito. A minha consulta que eu fiz lá é que se tivesse demandado mais gente, o Varela tinha condição de atender. Mas não tem 60 regulados hoje, por exemplo? A agenda tá fechada. Não, essas pessoas não tem agenda fechada. O Varela tem capacidade de atender mais gente e o tomógrafo está subutilizado. Essa informação não é minha. Mas esses 60 pacientes que estão regulados, né? É porque o Varela infelizmente não falou, a gente está supondo aqui. Exato. Esses 60 pacientes estão regulados. Então, o senhor coloca a preocupação com a regulação, mas para esses 60, essa preocupação já não deveria mais existir. Exato. O que está faltando agora é o Varela chamar essas pessoas para o atendimento. O Varela informou ao senhor por que essas pessoas que já estão reguladas não estão sendo atendidas. E aí a gente precisa saber, é a falta do repasse no caso? Eu não sei se é a falta do repasse, por isso que na minha fala eu não posso afirmar, porque eu não sei. Samanda tem acesso, tem as conexões dela no governo, ela pode falar isso muito melhor do que eu. O que eu sei é casos que eu vi. Por exemplo, Meire, de Lagoa Seca, entrou em contato comigo. O neto dela precisava tem um problema de hidrocefalia, precisava fazer um exame. Ele está regulado. Eu falo com Regis, e aí, tá regulado? Tô precisando que alguém lá na regulação ative. Vou ligar para lá. Jovem, o que é que tá vendo aí? Paciente e tal. Tá tudo certo, só tô esperando aparecer um médico aqui pra efetivar. Essa é a médico no Varela. O médico lá na regulação. Na regulação. Essa é a resposta deles lá. Qual é o critério? Por que acontece isso? Tiago, eu não consigo lhe precisar. Eu não sei. É só o Varela que pode dizer. Só o Varela que pode dizer e só a CESAP que pode dizer. Mas uma coisa é certa. Os dados, os números, a fala do Varela, a gente poderia estar fazendo mais exames. Mais crianças poderiam estar sendo atendidas. E isso estava sendo negligenciado. Crianças e até adultos, porque o Varela também até faz adultos. Até 18 anos, 17 anos e 5... a CESAP disse que 20 anos. Faz até 20. Isso, dependendo do procedimento. A tomografia, se eu não me engano, eu perguntei lá hoje, até 17 anos, enfim, chegando ali aos 18 anos. Mas a saída para isso é o diálogo.
E eu desconheço que a CESAP tenha fechado as portas para qualquer parlamentar que tenha procurado espaço, né? Então, o que eu quero deixar claro aqui é que, através do diálogo, a gente está, de fato, resolvendo a situação. Né? Se o vereador falou aqui que uma das formas de resolver problemas da cidade é viralizar, então eu não disse isso, vereadora. Eu não disse isso. Se não tivesse viralizado, não teria resolvido o problema. Eu disse que esse assunto está aqui porque ele ganhou notoriedade. Mas eu não estou falando, até porque eu não sou. Outras formas da gente resolver. A tribuna é livre. A tribuna é para a gente colocar o que a gente pensa, fazer denúncias, sim, agora com responsabilidade e procurando resolver a situação. Eu convidaria, inclusive, o vereador a viralizar para resolver o problema da engorda de Pontaneira, que quando a gente falou sobre os problemas da engorda de Pontaneira, que o prefeito está reconhecendo, colocando agora aqui um crédito suplementar essa semana, 2.800.000 reais, o vereador disse que era apenas um espelho d'água. Né? Quando a gente criticou a indicação do secretário adjunto para ocupar o espaço, um homem para ocupar o espaço deveria ser ocupado pela mulher, o vereador também discordou no plenário da gente, tá? E o prefeito reconheceu e fez a troca. Então, assim, não precisa viralizar para a gente poder resolver os problemas da cidade, né? Quando se tem espaço para dialogar. E está aqui a prova. Está sendo resolvido o problema do uso do tomógrafo do Hospital Varela Santiago. Né? O secretário Alexandre Mota ligou hoje para o diretor do hospital, claro que fruto de um diálogo. Ele talvez a gente tivesse ouvido, ficado sabendo do que foi colocado lá na Câmara, mas não foi procurado. Inclusive, se o vereador tivesse ido para a reunião na quarta-feira, com certeza teria ali, talvez, resolvido. Só aproveitar o espaço para responder esse negócio dessa reunião. Para eu concluir, é isso, né? A gente tem ali o direito contraditório, mas a gente precisa ter responsabilidade com o que a gente fala, sem querer, para mim, vale mais muito menos um clique. Eu quero ver o problema sendo resolvido. Vale muito mais do que os cliques que eu vou ter nas minhas redes sociais, nas falas que eu vou fazer, de terminar ali a fala, não conseguir conviver com o contraditório, precisar ali dar um tapa no microfone e sair esbravejando, né? E quando é uma mulher. Porque eu duvido que a atitude que o vereador teve lá, quando eu trouxe o contraditório, ele tivesse feito do mesmo jeito com o homem. Então, assim, é importante a gente colocar isso aqui, que tem espaço para dialogar, e quando tem, a gente tem que procurar. E para resolver, de fato, os problemas e a situação. Vereadora, assim, eu acho que você precisa saber. Eu jamais tenho problema com mulheres, eu sou cercado por mulheres. Isso sim é narrativa, e isso sim não tem nada a ver isso aqui não tem nada a ver com o fato do seu gênero. Por favor, não coloque isso. O que eu fiquei bravo, e eu peço desculpa à senhora se eu fui rude, foi porque a senhora me chamou de mentiroso. Em outras palavras, foi isso. E os dados, as falas do Varela e tudo que está sendo comprovado agora mostra que eu não fui mentiroso. E se faltou diálogo, vereadora, faltou da senhora, além de ter ido na CESAP, que se dispôs, eu achei muito digno da sua parte, ter ido no Varela também. Porque a senhora a senhora foi depois, calma. Você foi depois de falar. Deixa eu terminar de falar, Samanda, por favor. Deixa eu terminar. A senhora poderia ter ido no Varela também. Fiz uma visita. Deixa eu terminar, por favor, preciso concluir. E a senhora não foi. A senhora foi hoje pela primeira vez na vida, depois de toda essa polêmica. E a senhora poderia ter ido antes lá. Eu não fui ao convite da reunião, e aí eu quero deixar claro, porque a senhora me convidou, era quase meio-dia, estava no final da sessão. Eu tenho uma agenda, eu não estou à sua disposição quero ir agora ali e fazer. Aquela reunião estava marcada há 15 dias, eu não sabia, porque eu não faço parte da comissão, e eu nem sabia que ia ter essa reunião com o secretário de saúde, e a senhora me chamou momentos antes, e eu não consegui mover minha agenda. E isso sim é narrativa. Isso diferente da sua gravação. Licença, deixa eu terminar. Deixa eu terminar, Samanda. Por favor. Termina, a senhora fala. Diferente. Isso sim é uma narrativa diferente do que está sendo dito. O vereador correu. O vereador não foi para a reunião com o secretário de saúde. De maneira nenhuma. Eu estou disposto a conversar com qualquer um. Isso sim é diálogo. Diálogo, por exemplo, com qualquer outro tema, como você citou aqui, do transporte, o seu gabinete é vizinho meu. Eu bato na porta e falo com a senhora, como eu fiz outras vezes. E a senhora tinha a oportunidade de ter esse diálogo comigo, da gente encontrar a solução, mas a senhora preferiu dar uma resposta no plenário para aí sim viralizar, porque o seu vídeo a senhora publicou antes mesmo que eu chegasse em casa e visse. O seu discurso já estava publicado. Isso sim é procurar viralizar. Eu procurei chamar a atenção, eu procurei ter essa notoriedade, e graças a isso, se não tivesse tido esse passo, nós não estaríamos resolvendo o problema do Varela Santiago. Vereadora, quer complementar? Olha, só colocar assim, porque tudo é uma questão, né? Tudo bem, eu não vou competir aqui, não é esse o objetivo, com quem é da área da comunicação, com quem tem toda uma oratória.
Mas colocar que do mesmo jeito que o vereador, só para citar um exemplo em relação a isso, bate na minha porta, eu poderia ter batido na porta dele. A discussão foi feita no plenário. Ele poderia ter trazido para mim, Samanda, acabei de ter um problema aqui, eu recebo de vereadores, meus colegas de oposição me ligam, Samanda, estou com problema na educação. Oposição não, da situação, da bancada do prefeito, eu estou com problema na educação, eu estou com problema em tal, no Estado, no governo, tem como me ajudar? Então, da mesma forma, o vereador foi fazer a denúncia lá no microfone, no plenário. Por que ele está me cobrando que eu não bati na porta dele para dar a resposta? Porque a senhora está falando que é do diálogo. Eu dei a resposta porque eu sou do diálogo, Léo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo é testemunha. Tá certo. Deixa eu trazer aqui uma extensão do quem está conversando aqui. O nosso amigo Rudimar Ramon coloca aqui, me permita um fato sobre o interior do estado. O problema da regulação é antigo e não atinge apenas o Varela Santiago. Basta ver o que tem acontecido no interior do estado, uma regulação de urgência e merecida, pelo que eu estou entendendo, dura de 7 a 8 dias para acontecer. Temos registro desses fatos em vários municípios, São José do Mipibu, Tibau do Sul e Canguaretama. As pessoas esperam dentro de ambulâncias e não conseguem vaga em hospitais. Posso trazer um dado também? Aqui um dado trazido... Um dado também. Hoje, no Varela, foi feita a tomografia, inclusive a vereadora estava presente na hora de uma criança que estava há um ano esperando pela tomografia. 1 ano, foi feita hoje, na presença da vereadora lá. Assim, acho que a gente tá aqui batendo a cabeça com uma coisa que tá muito clara. Há uma questão de regulação em baixa quantidade em relação à capacidade de atendimento e necessidade. Demanda maior uma capacidade instalada maior. O ponto central que precisa ser debatido, e é muito bom que os vereadores estejam engajados nessa situação, é entender por que a regulação não está acontecendo da maneira devida. Se é porque o hospital não está tendo a capacidade de atender, e aí não está tendo a capacidade, por quê? É falta de pessoal, é falta de recursos? E aí eu queria só fazer uma pergunta aos dois vereadores, porque eu tô vendo aqui a composição da Comissão de Saúde. Vereadora Camila, que é a presidente, Luciano Nascimento é o vice, Herbert Sena, Cleiton da Policlínica e Cláudio Custódio, né? Nenhum dos dois vereadores é integrante da Comissão de Saúde, mas eu queria perguntar sobre a reunião de terça-feira, né? A direção do Varela Santiago disse, inclusive, que estará presente, né? Para apresentar todas as informações. Falando sobre o futuro agora. Dr. Paulo Xavier falou, né? Que o hospital tem capacidade de atender 15 tomografias por dia. Segundo a vereadora constatou hoje lá, já essa meta já foi alcançada nesse último dia, de terça para quarta-feira. A gente só sempre precisa entender o passado, por que não foi atingida essa média. Como é que vai ser agora a solução do problema? Para essas 15, já que é a capacidade do hospital, para essas 15 de fato serem atendidas diariamente. Era tanto uma questão da regulação do Estado, que as 60 pessoas que estavam... Ou do hospital, né, vereador? A gente não sabe. Vou lhe dar um dado. Certo, terça-feira a comissão vai lá, a título de investigação, que também a comissão só vai ter essa visita, porque foi provocada na Câmara por essa discussão, por isso que ela foi pertinente. As 60 pessoas que estavam reguladas foram feitas a tomografia em 3 dias. 3 dias. A falha não está no hospital. O hospital está disponível. Tem o tomógrafo. Que esse dado até suplementa o que ele anunciou como capacidade instalada de 15 dias, então no caso ele passou a fazer 20 por dia nesses... Em 3 dias, 60 pessoas essa demanda foi esvaziada. Então, tem condição de fazer. O que precisa é que essas pessoas sejam notificadas, informadas e encaminhadas. Aproveitar a oportunidade de reconstruir todo esse fluxograma de modo que agora, Filinto, otimize de um lado. Mas sobre terça, vereador, sobre terça que vai ser esse momento, sobre terça vai ser esse momento, eles vão preparar um relatório e vão apresentar para a comissão. Eu não vou estar presente, não sou da comissão, mas eu confio plenamente nos meus colegas que vão estar lá, tanto a vereadora Camila quanto o Cláudio Custódio, todos eles são muito responsáveis. Mas como ouvinte o senhor pode ir, é importante. Mas cada um tem que saber o seu lugar. O senhor é embaixador do Varela? Exato, mas eu não quero misturar as coisas porque é o trabalho deles, dos meus colegas, assim como na comissão de transporte é o meu trabalho. Mas uma coisa que é importante, a solução do problema. A gente está resolvendo um problema que isso aqui a gente devia estar todo mundo aqui com um sorriso no rosto, de saber que a gente está de uma vez por todas resolvendo uma questão que já, por exemplo, essa criança que estava 1 ano esperando por um exame. Gente que está tanto tempo esperando por um exame. E isso está acontecendo agora. Isso aqui é incrível. Eu espero de verdade que outros problemas que a gente sabe que tem muitos, principalmente com relação à saúde, que a gente está falando de uma crise que não é só em Natal, não é só no Rio Grande do Norte, é uma crise no país inteiro. A gente precisa repensar, redesenhar o modelo de saúde. Mas quando tiver problemas de saúde, que coloquemos na mesa e vamos encontrar a solução. E não ficar procurando o rebate. Enfim, tem muito problema, por exemplo, eu digo a Geraldo Pinho, o secretário de saúde, que eu tô quase botando um birô na sala dele para ficar lá despachando.
é muito problema em todas as esferas, e principalmente resolver problemas sem dinheiro é difícil demais. Antes de passar, vereador, fazer um registro do ouvinte Egberto Freire, viu, vereadora e vereador Léo? Natal precisava dos 20 vereadores desse porte. Pense numa dupla boa. Parabéns pela entrevista. Oposição em situação resolvendo problemas. Só são 29, né? Eu vou só a quantidade de vereadores. Eu tô lendo a mensagem dele. Ele errou matematicamente aqui. Tem menos 20, assim. E tem muita cobrança aqui, viu? Não vamos entrar nesse assunto porque não vai dar tempo e é outra pauta aqui, mas muita gente cobrando a atenção dos dois vereadores para a questão da saúde mental. É um outro tópico também que todo dia estão batendo aqui. E UPAs também. Mas dá oportunidade para a vereadora. Não, eu queria colocar, primeiro, que do espaço que tem para diálogo, né? Eu tô muito satisfeita. Primeiro porque eu conheci o Varela Santiago, a gente não conhece os espaços, conheço a história, eu conheci em loco, lá fui muito bem recebida, inclusive pude esclarecer que em nenhum momento eu fiz nenhuma fala, nenhuma, né? Como foi propagado em alguns veículos, em relação ao hospital. Então isso foi muito bem recebida, ganhei até um livro lá do Dr. Paulo, vai ser minha leitura agora, a biografia dele no final de semana, mas mostrar que foi fruto de um diálogo, a resolução está sendo feita porque foi fruto de um diálogo, né? Nós ali acionamos o secretário estadual de saúde e a sua equipe, que prontamente ligou para o Dr. Paulo Varela, que abriu a agenda e que está sendo resolvido, né? Uma questão que é saúde para crianças, né? Então dizer da importância da gente manter isso, o foco. E o que eu quero é isso, eu não quero mais que viralizar, mais do que subir na tribuna e fazer uma fala contundente, né? Às vezes até levado pela emoção e não se preocupar muito com as informações que estão sendo colocadas, é a gente procurar a solução, né? Eu tenho dito sempre que eu sou uma vereadora que estou na oposição, mas aqui citei alguns exemplos da busca pelo diálogo, porque é muito frustrante, Clinton. Eu acompanhei muito de perto agora esse debate na Ridinha, do mercado, inclusive fiz vários contatos com o prefeito, com o seu irmão Sérgio Freire, com outros secretários. A gente conseguiu devolver o pessoal para ficar ali mais um mês. Mas a minha sensação hoje, de saber que aquelas pessoas estão passando necessidade, porque o mercado está fechado e não é culpa deles, né? Porque a licitação deu deserto, a chamada pública do deserto, para mim, como vereador, é muito frustrante. Então, eu sei que a gente quer fazer alguma coisa, quer resolver os problemas, né? E a gente tem que correr atrás, a gente não tem mais vida, né? A vida era mais tranquila antes, eu posso lhe afirmar em todos os sentidos, né? Mas dizer isso, que o caminho que eu escolhi para tentar melhorar a vida do povo de Natal, em especial as mulheres, foi o caminho do diálogo, do enfrentamento. A gente pode fazer denúncia, a tribuna também é para isso, mas que a gente faça denúncias com informações checadas, informações sérias e buscando sempre, né? E sem vaidade. Eu sou uma das vereadoras que mais falo e que mais sou contraditada, né? E eu consigo receber a crítica. Não foi uma vez ou duas vezes que disseram que iam repor a verdade em relação ao que eu estava falando. E eu ouvi atentamente e fui checar se realmente o que eu tinha colocado, quem era que estava com a razão. Vereadora? Né? Com todo o respeito. Então, assim, é a gente entender, somos 4, imagina a nossa vida ali dentro. 4 com 25 vereadores da situação. A gente faz uma crítica à gestão e a gente é estraçalhado ali dentro. Vocês assistiram semana passada o que aconteceu na Câmara Municipal de Natal, um debate que a gente tinha uma oposição contrária. Então é isso, a gente primeiro saber que para melhorar a vida das pessoas, buscando o diálogo, né, quando tem espaço para diálogo, o que prevalece, muito mais importante do que o clique, né, do que viralizar nas redes, é resolver a situação, né? E a gente aprender a lidar com aquela arena ali do contraditório, né, mas respeitando a fala do outro, que condiverge com a gente, né? A gente não pode ser uma terra de que eu vou ser sempre elogiado, você sempre colocado em um patamar, não. Então, e com respeito sempre. Só um minuto, vereadora, eu já lhe pedi desculpa pelo meu tom, que talvez não pudesse ser, mas com esse dado da CESAP, provando que o tomógrafo fazia menos tomografias do que a capacidade dele. A senhora não acha que eu mereci um pedido de desculpa por a senhora ter dito que eu faltei com a verdade? Eu só estou lhe perguntando, você acha que não valeria um pedido de desculpa? O que está colocado aqui, eu peço desculpas, não tem nenhum problema de eu pedir desculpas, eu reconhecer quando eu erro. Não tenho, e faço isso diariamente, inclusive já fiz isso na tribuna da Câmara. Não, eu só estou perguntando, porque a senhora falou, mas foi comprovado. A forma que você está colocando aqui, inclusive, que foi comprovado, que foi resolvido o problema. Foi resolvido o problema, porque você fez uma denúncia. Foi resolvido porque você fez uma denúncia, porque sim. A gente procurou o hospital para resolver. Eu não tô buscando mérito não, Samanta. Também não.
Também não. Mas você está dizendo que não está resolvido. Eu ganho muito bem, obrigada. Eu ganho muito bem, obrigada. Eu mereço um pedido de desculpa, Samanda. Era isso que eu queria saber. Léo, o dado que eu falei está certo. Continuar estabelecendo a verdade, quando você coloca que o problema é gravíssimo. Estou tratando aqui, gente, isso não tem que nem colocar nessa arena de debate aqui. Samanda, eu estou falando aqui de crianças. Permita só uma intervenção aqui pra gente não retroagir no debate. Tá bom. Mas eu já entendi que não vai rolar. Tá tudo bem. Não, Léo. Você não vai jogar isso aqui, não. Samanda, só um pouquinho. Aqui é que a gente tem que estabelecer a verdade. Só uma intervenção, vereadora, por favor. Claro. No seguinte sentido, a subutilização, Léo, do tomógrafo e vereadora Samanda, isso tá... não há contestação em relação a isso. A contestação que foi colocada, e a gente não vai conseguir chegar a um desfecho aqui, é com relação a por que onde é que está a responsabilidade prioritária dessa condição. O senhor teve a informação. Isso que não bem rapidinho, vereador. O vereador recebeu a informação. O vereador colocou a informação que ele recebeu, que é da regulação. A vereadora, que é uma questão da capacidade do Varela. A gente só vai agora saber quem está com a razão e como vai resolver na terça. Inclusive, terça-feira, para concluir nesse sentido, eu já pedi uma reunião, já sugeri, não sei se vai acontecer, mas eu não preciso nem participar. Eu quero que eles, que a CESAP de repente cheque se teve algum erro de informação ali e crie esse protocolo, se não tiver, se não existir, para que não exista mais isso e para que quando acontecer isso, tenha ali, olha, a situação é acenda a luz vermelha aqui e se corra para a solução para desobstruir qualquer tipo de... Aqui foi resolvido em parte, esses 15 que continue agora, que esse problema não volte a existir. Aqui tem outras situações sem ser do Varela e esperar que essa discussão eu acho que isso aí é a ponta do iceberg. Eu acho que a partir disso aí tem várias outras oportunidades de revisão e de aperfeiçoamento dos processos. A questão da regulação na saúde pública do Rio Grande do Norte, desde a disponibilidade até a execução dos serviços, porque não é admissível que uma criança fique um ano na fila de espera por uma tomografia. Eu queria também fazer aqui um comentário e parabenizar os servidores da CESAP. Eu coordenei uma parte da força-tarefa na época da Covid administrativa, e a gente via ali o empenho. A gente consegue perceber. Os secretários ali, os coordenadores, enfim, todo o corpo da CESAP, não é fácil você lidar. A gente até em casa, quando não tem um orçamento, quando o cobertor é curto, a gente fazer milagres para pagar ali a conta do mês. Imagina ali na CESAP. Eles são os guerreiros, são as guerreiras. Ali não é por negligência, não é, tem que melhorar fluxo, tem que melhorar outras questões. Mas eu queria só fazer um registro aqui, do esforço que eu sou testemunha ali dos servidores, das servidoras da CESAP para poder melhorar a saúde aqui do nosso estado. Eu acredito no esforço, mas dizer que uma criança passa um ano esperando uma tomografia não é negligência, é negligência. Mas você disse que não era, Léo, aqui? Você disse, não é negligência. Não é por negligência. Você acabou de dizer, foi palavras suas. Eu acabei de dizer aqui, de saudar o pessoal, que muitas vezes é por um fluxo que precisa ser corrigido. Você falou que não. Você falou que. Você falou, eu acho que é negligência, eu acho que o Estado está falhando. E quando eu falo o Estado, eu não estou olhando para um adversário, não. Eu faço parte, eu vivo nesse Estado. Mas onde é que o sistema de saúde é perfeito? Eu estou falando aqui. Eu não estou dizendo que é perfeito, não, mas eu. Vamos lá, desculpa, vou pedir licença a vocês aqui, que a gente estendeu aqui, o debate foi muito bom, caloroso. Já vai acabar? Vamos acabar porque tem o resto do programa que a gente vai apresentar aqui e a gente está aí a 52 minutos de entrevista, microfones para despedidas, o agradecimento e também dizer a vocês, vereadores e a Câmara em si, que o jornalismo do Grupo da Natal vai acompanhar para e passo aí, não só a audiência da próxima terça-feira, mas a resolução efetiva disso, porque incomoda a todos que têm um mínimo de bom senso em relação à sociedade, qualquer coisa dessa natureza. Microfones para despedidas de vocês e agradecimento. E reiterar aqui, que a saúde pública tem outras demandas aqui que foram colocadas por ouvintes. Exato. Na questão da regulação, ontem o Sindicato da Saúde aqui, inclusive, denunciou que estaria havendo fura-fila na regulação de Natal, uma série de outras questões. É importante que a Câmara se debruce sobre todos esses tópicos, acho que a partir desse fato existe aí, enseja aí uma ampliação bem maior e, consequentemente, um resultado bem melhor para a sociedade como um todo. Mas agradecimentos e disponibilização do microfone para os vereadores. Suas considerações? Pode saber. Bom, pessoal, eu quero agradecer a oportunidade da gente poder conversar aqui. Agradeço de verdade mesmo a oportunidade de a gente falar sem filtro. Sim. Me coloco numa condição de aprendizado mesmo nesse processo todo. Eu não sou um político profissional, não é no curso normal da minha vida, talvez nem fosse para estar nesse ambiente, mas eu estou procurando honrar essa oportunidade que me foi confiada da melhor forma. Eu vou continuar fazendo uso da tribuna para fazer outras denúncias. Eu vou continuar chamando a atenção e querendo que outros assuntos venham para a pauta para que a gente possa resolver. Óbvio, a gente tem um desafio imenso
de oxigenar a política, mas sobretudo de encontrar a solução para a política. A gente fala muito de diálogo, mas primeiro foram buscar rebater a minha informação, como recompor a verdade. Só depois a gente foi buscar a solução para resolver as crianças. E o foco aqui são as crianças do Varela. E essa questão do Varela, isso para mim está acima de qualquer coisa. Isso eu não preciso ter mandato para defender o Varela, eu não preciso estar na política para defender o Varela, estar na televisão para ajudar o Varela. Isso a gente já faz, não só eu, uma porrada de voluntário, que é quem acompanha aquele hospital, que não tem partido, não tem cor, não tem narrativa, não tem nada disso, e está querendo solução e efetividade. Agradeço a vereadora pela disponibilidade de querer resolver problema. É difícil, eu estou chegando agora na política, mas é difícil gente, por mais que enxergue o mundo de forma diferente, disposta a ir em loco para querer resolver o problema. E isso aqui vai ser resolvido. Graças a Deus vai ser resolvido, e é por isso que eu saio hoje feliz. Eu estou desde cedo vibrando nas redes sociais, comemorando que vai ser resolvido. Já começou a ser resolvido, né? Já aumentou aí, depois que Samanda teve lá no Varela. Que Samanda possa estar mais lá para ajudar a resolver outras questões com o governo do estado, onde as conexões dela são fortes. Vereadora. Feliz, eu quero primeiro agradecer pela oportunidade. Eu virei aqui quantas vezes eu for convidada, inclusive nesse formato aqui que foi desafiador, mas a gente não poderia deixar de ocupar esse espaço aqui para se colocar, né? Agradecer também a Tiago e a Geórgia, né? E dizer para as pessoas que nosso mandato, quem acompanha o dia a dia da casa sabe do nosso compromisso. Sou uma das primeiras vereadoras a chegar na Câmara, né? E a ir embora. Faço questão de quase todos os dias fazer alguma fala e de estar presente para resolver qualquer que seja o problema da cidade. E aí eu coloco aqui a intervenção que nós fizemos no Mercado da Ridinha. Essa discussão da engorda de Ponta Negra, nós fizemos uma sessão popular, que é uma audiência pública fora da Câmara. Nós fizemos para discutir a obra da engorda de Ponta Negra, uma obra que nós nunca fomos contrárias, né? O que a gente disse para o prefeito, eu disse para o prefeito, inclusive pessoalmente agora, recentemente, no Arena da Juna, prefeito, assuma os erros, assuma que tem problemas na obra e vamos aqui fazer uma grande tarefa, força-tarefa, para a gente resolver esses problemas, né? Natal merece essa obra funcionando, merece ter uma orla, né, que a gente possa voltar a tomar um banho de mar, voltar a caminhar. Então contem comigo presente no Varela Santiago, né? Quero saudar aqui mais uma vez a diretoria, agradecer pela forma como me recebeu, mas conte comigo no Valfredo Gugel, conte comigo nas UPAs, conte comigo nos CMEs, conte comigo nas lagoas de captação, que quando chove eu tenho umas botas do off-road, eu coloco minhas botas e vou lá para dentro da lagoa de captação, né? Então conte comigo em qualquer espaço, principalmente nos espaços do município. Eu acho que às vezes querem me colocar em outro esquece que eu estou na Câmara Municipal, acho que eu estou em outro espaço, né, de poder legislativo, que cobram questões de Estado, questões do governo federal. Quando a gente não tem resposta, a gente vai buscar. Mas é dizer para vocês, né, que o que me trouxe, muito embora eu tenha trabalhado com assessoria parlamentar durante 20 anos, mas eu tive vontade de ocupar um espaço no Legislativo para lutar mais fortemente por justiça social. É o que nos guia, é o que nos move, não é? É a gente terminar um mandato e olhar que a gente fez a diferença, né? Seja em qualquer espaço que for. E tem mais, quando eu cheguei na Câmara, para finalizar, olha a multa da Voz do Brasil, vereador. Eu fui perguntar para o prefeito o que era que eu tinha que fazer, não. Eu fui perguntar aos movimentos sociais, fui perguntar aos trabalhadores o que era que eu tinha que fazer. Respeito, vereador. O respeito que você tentou agora no teatro, até esse momento fazer, acaba perdendo, né, a vista dele. Mas dizer que contem com a gente, né, principalmente as mulheres de Natal, com o nosso mandato, um dia a dia, é um mandato popular e nosso slogan é coragem que vem do povo. Muito obrigada. Obrigado, vereadores. Obrigada, vereadores. Obrigado, vereadores. Vamos ao anúncio adiamento da Voz do Brasil, Jean Fernandes, por favor, a gente volta já já. Seguindo a lei de flexibilização da Voz do Brasil, número 13.904/18, a 98 FM exibe a Voz do Brasil hoje às 9 horas da noite. Estamos apresentando o Repórter 98. Repórter 98. Oferecimento: mais de 120 aprovações em instituições públicas. Só o nosso SEI tem mais resultados. Milênio Picapes, a única loja especializada no segmento de picapes novas e seminovas do RN. Telefone 84991